1º de julho a 31 de outubro é o período aqui na Austrália para se fazer o Tax Return, que é basicamente a mesma coisa que a declaração do imposto de renda no Brasil. Se você é estudante e trabalhou nos últimos 12 meses aqui na Austrália, provavelmente parte da sua renda foi deduzida automaticamente do seu pagamento por motivos fiscais. E é através do Tax Return que você pode pedir o reembolso de parte dos impostos pagos no decorrer do ano. Mas para quem vai fazer a declaração pela primeira vez, podem surgir várias dúvidas. Para esclarecer algumas das principais questões relacionadas ao Tax Return para estudantes, a gente conversou com o contador Bruno Suto, da Aussie Tax Returns. Olha só. O que é o Tax File Number, ou TFN? O Tax File Number é um número de referência emitido pelo Australian Taxation Office para identificar o usuário em todos os sistemas fiscais e de superannuation aqui na Austrália. O que é Payee Payment Summary ou Group Certificate? Um documento emitido pelo empregador no final do exercício fiscal, onde vai demonstrar o total de rendimentos que o funcionário teve durante o exercício fiscal e o total de imposto retido. É obrigação do empregador fornecer Payslip e Payment Summary ao empregado? O Payslip e o Payment Summary é um documento obrigatório que tem que ser entregue pelo empregador. O empregador tem até 14 de julho para fornecer o Payment Summary para o empregado. Quanto ao Payslip, normalmente os empregadores eles precisam fornecer na medida que vão efetuando o pagamento. Então, se o pagamento é semanal, o empregador tem que fornecer o Payslip sempre depois do pagamento. Quais são os documentos necessários para fazer o Tax Return? Uma cópia de alguma identificação, pode ser o passaporte ou se tiver carteira de habilitação aqui na Austrália. O último Payslip ou Payment Summary. E se o estudante ele trabalhou no IBN, ele precisa fornecer ou o Bank Statement ou todas as invoices, saber qual foi o montante que ele recebeu trabalhando no IBN. Qual é o período para fazer o Tax Return na Austrália? O período para fazer o Tax Return na Austrália é um pouco diferente do Brasil. O ano fiscal na Austrália se inicia em 1º de julho e se encerra em 30 de junho do ano subsequente. O período de declaração ele vai de 1º de julho, logo após o término do exercício fiscal, até 31 de outubro é o prazo que o estudante tem para fazer essa declaração. Como funciona o processo do Tax Return? O estudante ele deve preencher um formulário que nós enviamos e mandar todas as informações necessárias para fazer o preenchimento. De posse dessas informações, a gente vai processar internamente a declaração e nesse momento o estudante já vai ter uma ideia de quanto ele vai receber ou quanto ele vai ter que pagar de imposto, se ele estiver registrado no regime de ABN. Depois de processar toda essa informação, nós enviamos essa declaração para o ATO, Australian Taxation Office, vai processar essa informação e depois do processamento que o estudante vai receber o refund do tax ou ele vai ter a informação do imposto que ele vai ter que pagar. O que pode ser declarado para a dedução do imposto? O ATO ele é muito restrito quanto aos gastos, porém o estudante pode declarar a maioria dos gastos relacionados ao trabalho, desde que ele tenha os recibos. Então são eles, dependendo da profissão, ele pode declarar o uniforme, os equipamentos que ele comprou, a fatura de celular, se ele usar esse celular exclusivamente para o trabalho. Se ele não usar exclusivamente para o trabalho, ele vai declarar o percentual que ele utiliza e esse percentual a gente vai conseguir deduzir da declaração dele. Quem trabalhou e recebeu no ABN também precisa declarar? Todo mundo que teve algum rendimento durante o exercício fiscal na Austrália precisa fazer a declaração, independente do regime que trabalhou, seja IBN ou TFN. Mesmo se o montante for inferior ao limite mínimo de imposto, que é 18.200, o estudante também precisa fazer a declaração. Isso é mandatório. E se o estudante recebeu tanto pelo TFN quanto pelo ABN, como funciona? Para os estudantes que receberam nos dois regimes, TFN e ABN, o que nós fazemos, nós somamos o rendimento dos dois e fazemos uma única declaração. Então a declaração ela é combinada e informada ao ATO. É verdade que no primeiro ano de declaração o estudante recebe o valor integral dos impostos pagos? Não, isso não é verdade. Normalmente o que acontece é que no primeiro ano o estudante tem um rendimento menor, mas o montante que ele vai receber está totalmente atrelado ao rendimento bruto dele durante aquele exercício fiscal. Feita a declaração, quanto tempo leva para a restituição ser depositada na conta bancária do estudante? O prazo para o ATO processar a declaração vai de 2 a 4 semanas, isso se o estudante declarou dentro do prazo legal,
que é de 1º de julho a 31 de outubro. Para os estudantes que saíram antes do país, antes de iniciar o período de declaração, essa declaração ela é feita manualmente, então o prazo ele é um pouco maior, vai de 8 até 10 semanas para receber. Para quem foi embora da Austrália antes do início do período de declaração, como fazer o tax return? Para os estudantes que foram embora antes de iniciar o período de declaração, eles somente precisam passar para a gente o último payslip e os outros documentos de identificação como passaporte ou driver's license, e nós conseguimos fazer uma declaração antecipada para esse estudante. Ele não precisa aguardar o início do exercício para fazer a declaração dele. Por que pagar um contador para fazer o tax return se é possível fazer por conta própria? É importante pagar pelo serviço porque nós somos especialistas. Nós conhecemos bem a lei aqui da Austrália. Se você for fazer a declaração sozinho, o que é possível, ela é um pouco complexa. E no caso de algum preenchimento indevido, o ATO ele vai contactar você e você pode ter algum problema para responder. Por isso que é sempre bom confiar em um contador que tem todo o conhecimento da lei e vai fazer o possível para obter o máximo de retorno possível da sua declaração. Se você ainda tem alguma dúvida sobre tax return, fique à vontade para entrar em contato com a agência da West One mais próxima de você. Os nossos consultores estão à disposição para te ajudar. Se você preferir, eles podem te indicar um profissional de contabilidade para fazer a sua declaração. A Aussie Tax Returns é uma parceira da West One que está habituada a atender estudantes brasileiros. O contato deles está aqui na tela. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!